Bom dia, pessoal. Vamos orar. Diga, Simone. Pode orar? Pode ficar sentado. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por essa manhã de sabedoria e de ensinamentos. Que o Senhor possa iluminar a mente do pastor Rafael. Obrigado. Que a mente dele esteja cativa à sua mente, Jesus. Que possamos receber de seus ensinamentos e levar para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Peguem a folha, todo mundo pegou essa folha. Então, hoje, a Escola de Discípulos, nós vamos falar sobre o princípio metodista na oração. Está todo mundo com a folha aí, não é isso? Eu não peguei folha não. Ou não pegou folha? Não peguei. Tudo bem. Vai negociar. Então, gente, é bom relembrar, toda vez que a gente vai orar, a nossa oração, a gente tem que sempre pedir em nome de quem? Jesus, não é isso? Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão você for por Jesus. Então toda oração que eu for fazer, você for fazer, você tem que incluir Jesus. Ou você inclui no meio, ou tem que incluir. Né? Normalmente a gente ora e coloca Jesus, pedindo Jesus em nome de Jesus. Então a oração tem que ser pautada sempre através de Jesus. Então, não adianta a gente orar e esquecer o nome desse nome simples e eterno que é Cristo. Vamos lá, as 3 regras do metodismo, todo mundo está vendo aí? Não praticar o mal, zelosamente praticar o bem e atender às ordenanças de Deus. A gente pratica sempre o bem? Às vezes sim, às vezes não. Eu procuro pra Gente, eu vou ser hipócrita, não é verdade? Sim. Só Jesus A gente ora. Eu posso até praticar o mal sem saber, mas eu procuro sempre praticar. Não, mas pratica. É igual o cara que. Você sabia do que é o mal? Eu não faço. Não, mas Eu saio, e se eu sentir que tem maldade, a gente sai, mas na hora que a gente Pratica o mal. Pratica. Quer ver uma coisa? Jogador de futebol. Ele vai na bola, erra a bola, acerta o jogador. Sim. Falta, pênalti. Ele queria fazer isso? Não. Mas foi falta? Foi pênalti? Sim. É assim, igual no trânsito. A senhora está dirigindo. A senhora foi displicente, ligou a seta, entrou, fechou o cara, bateu. Não, assim, nesse caso, assim. Então, é o mal querer o mal. Mas é o mal. Querer o mal. é o mal. É o mal, porque para ele é sim, sim, não, não. Então não tem pecadinho, pecadão. Pronto, É então. pecado e acabou. Nem errão. Vocês estão entendendo? A gente não quer praticar, mas quando pratica, não. Se não assim, indiretamente a gente pratica. Praticar o mal, reconhecer, olhar para si e pedir perdão a Deus. Pronto. E prosseguir. Pronto. E não repetir aquilo que fez. Por exemplo, tem vezes. Perfeito. Então, a gente tem que. Deixa eu olhar, professor. A gente, existe uns líderes que ficam passando muita mão na cabeça do discípulo. Meu filho, olha atrás. Pega uma folha embaixo e vai, bom dia. E assim o nome. Então, gente, a Bíblia, ela te dá o caminho. Quer andar no caminho? É fácil? Não é fácil. Não. É difícil. Não está na hora de. Gente, tem hora que dá para dar um suco. Não dá? Dá. Tirar a cabeça fora. Não é verdade? Meu Deus, parece que pessoa que nessa vez Oi? está perturbada, às vezes. Mas ele vem com o tridente do capiroto só para tirar. Só para tirar da graça. Só para tirar da graça. Mas em você tem vídeos que consegue. Consegue. Não é verdade? Consegue ou não consegue? Claro. Então, a nossa oração é para que Deus nos dê força para suportar esses cramunhão que Deus bota do nosso lado. Por quê? Mas por que Deus permite essas coisas do teu lado? Mas nem saber quem não é ninguém para não. Também. Mas para a gente amadurecer, né? Aí a gente suporta as coisas porque Deus quer te colocar em lugares onde tu vai ter que ter costas largas para tomar as pancadas. Não tiro isso, pastor. Não te interrompi, pelo casamento. O casamento, no meu caso, ele foi um aprendizado, até hoje. Eu era uma mulher, pique desencapado, 220, 10 caixas. Tudo desencapado. Hoje em dia eu sou uma bobona, graças a Deus.
Fruto do Espírito. Não é? Tem a obra da carne e o fruto do Era Espírito. só olhar para mim. Mas eu mudei muito. Eu acho que eu mudei bastante. Eu era mais brigão, né? Mas não sabe, né, irmão? Pastor saiu na mão. Não? Você tá no pé, gente. Mão, pé, tapa. Futebol também. Já fazia para ir para a rua para brigar. Mas vamos lá. Jesus pausou o seu trabalho em. marido não, gente. Ainda bem, né? Eu estou com ideia. Se fosse meu marido, ele ia apanhar Não bastante. apanhava nada, batia nele. Olha lá. Vamos lá. Simone leu. Nunca tentou, Oi, né? Graças a Deus. lê para mim. Você pode ler para mim? Conhecer, por favor? Precisa de óculos? A Uma partir coisa? de Jesus? Não. Isso, Jesus apontou, pautou. Jesus pautou o seu trabalho em ensino, libertação e tarefas. Por isso, todo ministério aprovado passa por discipulado, fé e imbuída de autoridade e, por último, em tarefas que precisam ser executadas. Por aqui passa a figura ordenança, por onde vamos caminhar nestes próximos 3 minutos. Não quero trazer assunto repetitivo, pelo contrário, fica mais fácil desempenharmos funções quando entendemos para que esta serve. Por isso, vamos aprofundar essa lição, começando pela ordenança da oração. Da oração. Agora, antes de a gente entrar na parte prática que é a oração, aqui o texto está falando o seguinte, ó, ele veio para libertar, né, ensinar e determinar a tarefa, não foi? A gente leu aí isso aí. Mas por que Jesus, eu pergunto para vocês, por que Jesus começou a fazer milagre? Porque ele já era filho do Pai, né? Estava junto com o Pai lá no céu. Mas por que vocês acham que ele começou a operar milagres? Porque ele não precisava operar milagres. Para as pessoas passarem a acreditar nele, Porque senão ele não chamava atenção para ele, tá entendendo, gente? Vocês estão entendendo o contexto? Sim. estratégia. Hã? Estratégia. Isso, estratégia. Do francês, estratégia. Então o que acontece? Quer ver uma coisa? A igreja nasceu, eu fiquei preocupado, não tinha muita gente. E eu falei assim, se vier alguém que cura, a igreja vai estar lotada. Sim. Não é? Sim. Se eu chamar um nome de peso para vir para cá, vai estar lotada. Sim. Porque as pessoas não querem a Cristo. É que elas querem os benefícios de estar na presença com Ele. Então, se a gente um dia estiver aqui no culto e alguém for curado e isso for divulgado, gente, a igreja vai estar lotada nos primeiros meses. Depois, quem for fiel, for discípulo, vai continuar. Sim. Né? Então, Jesus veio, ele falou assim, e Deus ele teve sabedoria de começar nos lugares certos, no momento certo, trazer a cura, não é verdade? Porque senão as pessoas iam acreditar nele. Não. Ele fazendo o que fez, as pessoas. Isso que eu ia falar. É verdade. Ele salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas e ele foi crucificado. Escolheram Barrabás. É. Então, assim, eu não entendo, às vezes eu fico tentando entender como é que puderam viver com o rei, né? E fazer o que fizeram. Eu sei que a profecia de Jesus foi essa, ele teria que vir para curar, salvar, libertar. Né? Mas eu não consigo entender como é que conseguiram viver com ele em carne e osso, ver que ele era o Deus vivo ali e fizeram o que fizeram. Eu fico me questionando assim, eu mesmo, Senhor, como é que puderam ver o Senhor ali, o rei? A gente vê, semana hoje, Eu muita não coisa, consigo né? entender. Hoje a gente começa a ver muitas coisas, não só na religião e na política, onde as pessoas veem as atitudes inconvenientes de pessoas e apoiam essas pessoas. Sabe, permanece. Tem um candidato que é deputado federal, ele ainda está na igreja metodista, mas estava fazendo está lá em Caxias, o Áureo, que eu tenho ele no Twitter, ele bota as coisas no Twitter e eu já soube que ele é a favor do aborto. Aí eu fui pregar na igreja de Caxias, eu não sabia nada disso, né? Sim. Aí o Espírito Santo fala isso, não tinha nada a ver. Aí eu botei o texto, onde Deus, em 1 Samuel 2,6, que Deus fala que ele dá a vida e tira a vida. Sim. Ele prospera. Sim. E joga, né, como é que se diz? Abre para mim, 1 Samuel 2,6. Minha Bíblia está ali dentro? Quem pode abrir para mim? Acho que é pastor.
pastor da igreja, fazendo textão, apoiando nós de Deus. Textão feito, fiquei página. Eu mesmo. Eu vou descobrir quem é. Olha, 2,6. só apavorada. 2,6. 1 Samuel 2,6. Até a estéreo. Não, vai. Pode ler. O Senhor é o que tira a vida, que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir a terra. E o outro? 7. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Sim. Então vocês estão vendo? É Deus. Agora, como é que eu, servo de Deus, discípulo de Cristo, e aí o Espírito Santo me incomodando esse versículo, a minha cabeça ficou, eu pregando a palavra que Deus tinha mandado, e o Espírito Santo fala isso, a gente fica parado, gente. E aí, 2,6. Então, eu até me arrepio. Por quê? Porque tem coisas na vida que a gente tem que estar focado no Senhor. As guerras só não acontecem quando você anda ligado. Se você desligar, a guerra acontece. Então a gente tem que estar 100% ligado. Entendeu? Então, esse candidato que era o Áureo, eu votei nele, pedi minha família para votar nele. Áureo o quê? Áureo. O quê? Áureo. Então, já soube quem está apoiando um candidato que é a favor do aborto. Né? Então, isso aí você entra em contradição com a palavra. É difícil, mas isso acontece. Né? Vamos lá, gente. A oração. Irmã Marta, pode ler para mim, por favor? Sim. Para a oração. A oração é o meio que Deus estabeleceu para mudar nossos vidas, famílias, cidades, nações e continentes. Se o povo de Deus soubesse verdadeiramente como orar, nossos governos estariam fundamentados na palavra. Sendo assim, determinantes em ajudar ao menos os menos favorecidos. Então, gente, vocês estão vendo? Se a oração é o meio que estabeleceu para mudar nossas vidas. Se muda a nossa vida, É o segundo parágrafo. essa eleição, se vocês analisarem as eleições que esse mês a gente vai ter, a gente, anos atrás, nós não orávamos pela nação. Na igreja, de repente, muitos oravam em casa pelos prefeitos, né, mas não orava na igreja. E quando a gente viu que o que estava acontecendo, a gente começou Deus abriu o nosso. Eu já rabisquei, Que foi? O papel faltando ali. Pode pegar outro, gente. Não tem completo, eu escrevi. Então, olha só. Então, a vantagem desses últimos anos. Gente, vamos lá, gente. Se eu falar junto com você é difícil. Esse negócio passou ali. Oi? Passou aqui no olho vermelho. Não, aqui, ó. Mas vamos lá, depois a gente fala. Então, as últimas eleições abriu nossa mente para a gente saber, não definir candidatos, amém, gente? Mas entender que a pauta de cada um tem que ser pautada na palavra. E vieram perguntar para mim, eu falei só, eu não vou te influenciar e nem vou falar quem eu vou votar, mas eu não vou votar em quem é a favor do aborto, erotização das crianças. Gente, eu estava escutando uma jogadora de vôlei que ela criticou o filme da Peppa Pig, onde duas meninas estavam, eram duas mães. E eu falei, aí o pessoal foi contra ela, ela falou assim, aí ela foi também bater de frente, eu não sou cristã, e o cristianismo é contra. O problema todo hoje, quando você vai contra a maioria, ou o que eles acham certo, eles querem te crucificar. E a gente tem que aprender a responder na palavra, entendeu? Respondendo na palavra. Mas é minoria, não é maioria não. Não, mas nós, eu já falei, quando eu falei lá no pessoal que eu malho, eles vieram falar, eu falei, não, eu sou contra. Não é porque o aborto é bom em todo esse contexto. Quer dizer, a palavra diz isso. Que a Bíblia, Deus quer definir quem vai viver e quem vai morrer. A gente pode sair daqui, não pode ir na esquina, acontecer alguma coisa, você morrer? Pode. Se Deus cantar a tua senha, acabou. Só que a gente não pode querer mudar a situação, a história. Quem define a nossa história, quem anda com Cristo é Deus. Não é verdade? Vamos lá. O Senhor nunca ensinou a seus discípulos como pregar, mas ensinou-os como orar. Então é engraçado, né, que a pessoa muitas vezes vai pregar e as pessoas dizem, não gostei da palavra, não gostei da pregação. Aí uma vez eu falei assim para a pessoa, não foi aqui não, tá, gente? Foi lá de nós. A palavra é tua. Aí a pessoa,
Se ele falou da palavra que não é tua, o que está reclamando? Reclama com Deus. Não é verdade, gente? A gente tem que entender. Tem dia que o culto está arrastado, tá? Mas por quê? Porque tem coisas no espiritual que a gente não vê. E aí, o culto fica arrastado, as pessoas vêm para cá com N problemas, né? Um está com problema financeiro, outro está com problema pessoal, outro sentimental, né? Outro profissional, cada um tem um problema. Isso faz com que a pessoa chegue aqui e a cabeça fique rodando tudo que é lugar. E aí é só quando ela começa a orar e começar a clamar que as coisas vão começar a melhorar. Vamos lá. 2 Coríntios, nosso propósito dessa lição não é você conhece a importância da oração e a necessidade da mesma. Oi? Crônicas, 7:14. Eu tenho que pegar o meu óculos. Crônicas. Mas nosso propósito dessa lição é que você conheça a importância da oração e a necessidade da mesma para conseguir que as janelas do céu se abram e as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre sua vida até que superabundem. Tá bom? Pois você pode ler assim, importante, por favor? Sim, importante. Decidimos separar este ensinamento mais profundo sobre a oração, a partir dos livros inseridos dentro da oração que Jesus nos ensinou. Na verdade, há um princípio espiritual nesta oração: contemplar todas as nossas necessidades e desejos em uma só oração. Chegou? Pode chegar. A oração do Pai Nosso é uma referência. A partir desta ordenança, todas as possibilidades de entendimento espiritual em relação à comunhão com Deus começam a se abrir. Se você ver a oração do Pai Nosso, né? Se a gente analisar, primeiro na oração ele fala: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, ele está primeiro louvando a Deus. Ele primeiro louva o nome do Senhor. Mané, pode ler para mim? É o livro de redenção. Isso. Ninguém pode chamar a Deus de Pai, se não for redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele podia chamar a Deus de Pai, porque tinha a mesma natureza divina. Para que possamos fazer o mesmo, devemos ser adotados como filhos de Deus, porque é alcançado pela fé em Jesus Cristo. Então, vocês conseguem discernir a diferença de filho de Deus ou não? Quem é filho de Deus? Não, nós somos. Nós somos. E criatura, quem é? Não aceitou Jesus ainda. Entendeu? Porque a criatura, eu vou lembrar do texto bíblico. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso, esse é filho. Entendeu? Porque ele já está. Aquele Quem não aceitou é criatura, criatura. feita por Deus. Porque nós somos, por que é criatura? Porque nós somos imagens e semelhança de Deus. Né? Então nós somos parecidos. Então, quando você anda com Deus, é filho. Quando você não anda, você é criatura, porque você é parecido. E só por um passo, uma atitude sua, você se torna filho. Aí você tem os privilégios do filho. É igual na tua casa. Teu vizinho é teu filho? Não. Mas o teu vizinho pode até pedir alguma coisa para você. Pode? Dá uma água, mostra uma coisa, você tem isso aqui embaixo. Lá na nossa terra tem, né, irmão? Vai tudo aqui, 15 dias pedir. Vamos lá, pedir café. Mas quem entra mexendo na tua geladeira é teu filho. Quem não tem nenhum vínculo com você vai mexer na tua geladeira? Não entra na tua casa. Então é a mesma coisa com Deus. Tem pessoas que ele conhece, sabe que você ora por elas, né? E muitas coisas não acontecem porque você está orando por essas pessoas. Deus está guardando através da tua oração. Então, essa é a diferença de filho. Tem privilégios, mas também tem obrigações e deveres. Esse que é o detalhe. Essas obrigações que nós temos que ter. Ônus e bônus, né? É esse o ônus que a gente não entende, aceita, né? Mas a gente não entende esse ônus que a gente tem que passar. Nível de autoridade. Madame, você pode olhar para mim? Nível de autoridade, que estás nos céus. Através da oração se reconhece que o trono de Deus está nos céus. Crê-se que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, morada de Deus. Por isso, em Efésios 1, 17 e 18, o apóstolo manifesta o desejo de que cada crente compreenda qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e o extraordinário poder que nos é dado, que é o mesmo que operou em Cristo ao ser ressurreto dentre os mortos e sentado nos lugares celestiais. Efésios 1, 19 e 23, Mateus 9 a 6.
eu vou pedir que vocês aqui abram Efésios e vocês aqui abram em Mateus. Olha aqui para mim, gente. Por que ele fala terceiro céu? Né? Já viu como ele está falando terceiro céu? Por quê? O primeiro céu é o que a gente está vendo aqui. Esse céu. Está entendendo? É o primeiro céu que a gente vê. O céu das estrelas e dos planetas é o que? Segundo céu. Primeiro e o terceiro céu é o que a gente não vê. É o paraíso lá. Está entendendo, gente? Então esse é o terceiro céu. Então o primeiro céu é onde você vê a nuvem, vê a estrela, né? O segundo onde estão os planetas, aqui onde você vê as constelações. O segundo céu que é mais distante ainda. E o terceiro? Terceiro, só pela graça. Tá bom, gente? Quem abriu aí em Efésios? Pode ler, mano. Você não Igual a sua excelente grandeza no seu poder sobre nós. Porque cremos segundo a operação da força do seu poder. 19 a 23. 19 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo a sua direita no céu. Assim, de todo o principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vizinho. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele, por tudo é Então, esse texto é muito lindo porque você vê a grandeza dele. Aí, imagina se Jesus, raciocina comigo, gente. Jesus está aqui no nosso meio, faleceu, né? Deus leva ele para ser ressurreto, para a ressurreição. E aí o corpo dele físico ainda está no túmulo. Gente, vocês acham que o povo ia deixar o túmulo e ia querer pegar uma roupa, alguma coisa? Por quê? Porque as pessoas se apegam a bens materiais. Como é que é o nome daquele filme que tinha da arca, que o cara tinha uma pedra que rolava? Como é que é o nome? Indiana Jones. Era tudo, já viu que tudo era materializado? Sim. Se fosse hoje, seria a mesma coisa, Jesus. A arca, tudo. Por quê? Porque se você analisar a Indiana Jones, ele está procurando alguma coisa de benefício para ele, né? E tudo que ele passava, ele tinha problemas para chegar lá. E hoje, as pessoas não são muito diferentes. Elas querem se pegar a bens materiais. E isso que é o problema do ser humano. Quando ele entende que você tem que ter uma vida confortável, eu quero ter uma vida confortável, carro bom, não é verdade? Viajar todo ano, ter uma pessoa para cuidar da minha casa, pagar para essa pessoa para cuidar da minha casa, para cuidar da minha filha, para viajar com minha esposa. Todo mundo quer isso. Você tem uma vida confortável. Né? Pegar meu carro, eu quero ir para onde? Não, não quero viajar para aqui, não, quero pegar um avião. Vamos alugar um avião, quero ir lá para o sul do Canadá, nos Grandes Lagos, conhecer. Sim. Já pensou? Maravilha. Aí você, quanto é um avião, cara? 600 mil. 600 mil, quero ir viajar. Tira onda. Então, quando Deus fez o mundo, entenda o seguinte: Ele fez para os seus filhos se beneficiarem. Né? Tanto que Adão ficava no jardim, passeando, batendo papo com os animais, dando a direção. Tanto que Deus permitiu a Adão dar nome para os animais. Quem é que vai permitir? No seu reino. No seu reino. Aí você vai raciocina. Quando você tem filho, quem dá o nome do filho? É você ou teu vizinho? Ou é um conhecido? Não, são vocês? Deus permitiu que Adão desse nome aos animais, nem pensou a gente. E Deus deu sabedoria para Adão, né? Porque olhou para a vaca, essa é uma vaca. Ou esse é jacaré. Então. Os animais também eram filhos de Deus. Não. Animal é essa. Não, eu entendi, pensei que você estava fazendo uma afirmação. Os animais, eles. Tem até um texto que fala aí, acho que é em Jó, que Deus protege os animais também. Né? Mas os animais vieram para suprir algumas necessidades do ser humano. No caso dos animais, eles são nossa. Claro que no passado, o texto não especifica, mas a gente não sabe se Adão pegava os animais para se alimentar. Eu acho que não, porque Adão ainda estava conhecendo o mundo. Ele não conhecia todas as frutas, né? Ele não conhecia todos os animais. Ele nomeou, mas houve
através de Deus. Eu acho que não matava, não. Não, eu também acredito que não matava, né? Só começou a acontecer isso depois da atitude pecaminosa do homem, que Deus teve que sacrificar o animal para poder perdoar os pecados, entendeu? Mas vocês entenderam agora o lance? Como é que Deus é tão bom que permitiu Adão nomear os animais? E a grandeza de Deus, gente. Deus quer ser hora de ter hora que fica assim. Como é que Deus criou o ser humano? Gente, são coisas que você vê. Você olha para o lado, olha para o outro, tua mente acompanha tudinho. Os teus dedos, cada dedo é uma digital diferente. O teu filho, os órgãos. Gente, uma coisa, sabe? Não dá para entender. O que eu mais fico espantada é que o número de habitantes, cada um é um. Veja uma forma. Não tem igual. Eu Nem falei os gêmeos são iguais. Eu falei isso na igreja, sobre eu estava um tempo atrás, em julho, que as pessoas que querem abortar seus filhos, mas o filho que está na mulher não é igual a ele, a mãe, né? A mãe só é, na verdade, um casulo. O filho sair, porque tem filho que sai e o sangue não tem nada a ver. Se fosse igual, pelo menos um dedo da mão seria parecido com a mãe, nem isso. Aqui quando teve aquele caso da menina que teve o aborto, mas porque ela tinha um negócio com o irmão, naquele dia Deus falou comigo, porque eu assim, não é que eu fosse a favor. Eu entendi que quando fosse filho de um estupro, tinha que ser tirado. Mas ali, naquele culto, eu entendi, é uma vida. Deus falou comigo ali na hora, é uma vida, minha filha, não pode ser tirada. Se eu dei a vida, é para nascer. Não importa do que seja, ela tem que nascer. Mas, se ela está tirando, ela está passando da minha autoridade. Você acha que não foi estupro? Eu vi, naquele dia foi falado. Eu também nesse dia não acordei. Isso, eu também, naquele dia. A lei permite. Foi aqui que eu aprendi. Mas eu concordava com a lei. Isso. Hoje em dia eu já não concordo. Naquele dia Deus falou comigo, eu dei a vida, então ela tem que nascer. Eles namoravam já, eles tinham relacionamento. É porque ele era enteado da mãe da garota, eles namoravam, namorinho. Só que com 13 anos, 11, 13, ninguém sabia que eles já estavam tendo condições ali, tinham suas relações dentro de casa mesmo. Isso. Só que aí a imprensa fez aquilo tudo. Massacraram as meninas. Massacraram. Jornalismo não é fácil, não. Não, gente, tudo que eu vejo, olha, eu nem vejo mais. Eu tenho no Twitter, no Twitter, o que eu quero saber eu vejo no Twitter, entendeu? Se é fato ou não é fato, se é verdade ou se não é. Porque as nossas principais, Rede Globo, Bandeirantes, Rede TV não, principal essas duas, elas, se vocês não sabem, quem comprou a Bandeirantes foi a China. Sim. É a CNN isso. Então, quando eu tenho que escutar a reportagem, eu vou até na Jovem Pan, que é menos, mas tem mais pessoas que são conservadoras, né? Sim. Mas se você analisar, gente, eu achei engraçado que eu vi no G1 que a inflação, como é que é? Despiorou o governo. Em vez de falar que melhorou, ele despiorou. Porque teve deflação. Mas aí eles vêm você viu isso também, né? Eles vêm com uma palavra mais para poder dizer, olha, mais, quer dizer, tem um problema, eles nunca ficam assim satisfeitos, independente se está o presidente lá, entendeu, gente? Eu estou dizendo para a população, para a gente, eu estou pagando R$5 na gasolina, eu estava gastando mais de R$1.000 só de gasolina por mês para vir para cá. Está pagando 5 já, R$4,99, R$4,95, está pagando 5, 7,70, 7,80. Eu gastava mais de R$1.000 por mês só para ir para a igreja. Então vamos lá, senão nível de autoridade. Ana, você pode ir para mim? Não, desculpa. Não, Mateus 9,6. Vem para mim, Ana. Mateus 9,6, quem encontrou? Aqui é 6. Pode ir, Malé. 9,6. Ora, para aquele que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse, então, ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. Então, quem tem autoridade é Jesus. Não é verdade? Então, a gente tem que entender o seguinte: a nossa autoridade não é nossa. A gente está com Jesus do nosso lado, por isso que as coisas melhoram para a gente. Se não, pegava tudo. Né? Vamos lá, nível de adoração.
santificado seja teu nome. A natureza de Deus é santa, ou seja, separada completamente da maldade. Tudo que ele criou com o propósito de que o adorasse e o glorificasse. Por isso Jesus disse a samaritana que o Pai busca adoradores em espírito em Verdade. Então, esse texto todo mundo lembra, né? Sim. Então, Deus está procurando pregador? Não. Deus está procurando isso? Não. Deus está procurando adoradores. Eu sonho com um dia aqui na nossa igreja. Eu não sei quanto tempo Deus vai me deixar aqui, porque cada ano o bicho pode me tirar e botar em outro lugar, como o pastor Max também. Mas eu sonho com essa igreja de jovens, com menos banco na frente, todo mundo caindo ali, no espírito adorando, gente. Eu sou, mas não só jovens. Eu sou igual a irmã, todo mundo, igual a irmã Vera, a Eva. É que ela, tem dia que ela tá no azeite pula, eu falei, segura a pipoca! Ela começa a rir. Eu chego para ela, fico brincando com ela. Mas isso tem que começar quem são os mais maduros nessa adoração. Porque os mais maduros, se começarem a adorar, e aí quem está na frente vai ser impactado pela tua adoração. Muitos anos atrás, uns 20 anos, eu não, vamos lá, 30 anos, sei lá quanto tempo, eu falava, eu não conseguia falar Jesus, eu te amo. Não conseguia. E um dia eu comecei a me libertar disso, comecei a falar, a irmã na frente, ela falou isso depois que eu soube, né? Ela falou assim, eu lembro até hoje, quando você começava a dizer que Jesus, aquilo me impactava, eu também começava a falar, e ela começou até, não sei se falar em línguas, não lembro agora, já tem tempo, mas você, a gente, que tem que ser aquela pedra de carvão aquecida, né? Como se fosse na churrasqueira para incendiar as pessoas também. Vamos lá, nível de governo, quem pode ler? Ana, já leu? Lê para mim, né? Nós, eu leio. O propósito é que seu plano de governo para o ser humano seja entendido, aceito e expandido por toda a terra. Começa com um indivíduo que logo envolve sua família. Essa família envolve outras. Até que o plano de Deus se estabeleça em todas as esferas sociais. Como resultado, são eleitos representantes para os setores decisivos a nível governamental. Provérbios 29:20. Então, lembra, abre o Provérbio 29 para você ver o que ele fala. Dois. Quem encontrou pode ler. Quem encontrou pode ler. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo padece. Tem alguns textos que falam quando o justo governa. Então, assim, se o governador dá atenção, as palavras mentirosas virão a ser perversos, e todos os cegos. 29, 2. Ah, 2? É 2. Ah, entendi que era 29. Ah, não é justo. Governa, o povo fica alegre. 29 do Quando o ímpio governa, Gênio. padece. Então o que acontece? Por isso que nós temos que orar a Deus. Eu não tinha esse entendimento há anos atrás, não, mas eu oro a Deus hoje, porque a gente coloca pessoas na política, tá entendendo, gente? Sim. Para poder marcar a história da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Não sei se vocês viram a Michelle, que é a esposa do presidente. Sim. Ela falou uma coisa incrível. Ela falou que lá onde é o gabinete era oferecido a demônios. Sim. E hoje ela vai lá e ora lá naquela com outras mulheres de oração. Mas ela deixa bem claro que ela quer a vontade de Deus seja feita. Claro que a gente não quer, né, em sã consciência, que venha um governo que seja contra a pauta bíblica. É verdade. Então a gente quer pessoas que tenham o cristianismo na sua vida. Eu achei engraçado que agora teve um candidato que falou mal da Igreja Católica, falou mal dos protestantes, falou que ia mudar isso tudo. Daqui a pouco eu vejo ele entrando com uma imagem lá no Ceará. Aí eu falei, gente, Quem é? Ciro Gomes. Quem é? Aí eu falei assim, gente, o cara malhou na entrevista. Eu acho que tem muita demagogia nessa. Não, mas eles são, gente, é uma realidade, eles querem ganhar público. E eles sabem que nós, muitas igrejas estão fazendo 30 dias de oração e jejum.
Sim. esse mês. A gente está fazendo hoje, né? Por causa das eleições. Que a gente quer que Deus, ele coloque a pessoa. Temente a Deus, né? Com certeza. Gente, para vocês verem, o pastor do Rio tem um complexo de Israel, em frente à parada de Lucas, Vigário Geral. Vocês já ouviram falar? São vários prédios, são um condomínio, e o tráfico tomou. Ele tem uma bandeira de Israel lá. Porque o cara que está comandando ela é evangélico, O traficante. o traficante. Aham. E ele colocou como complexo de Israel, porque diz que ele acha que Deus vai guardar o que ele faz erradamente. Mas ele tem nessa mente dele, né? As ruas estão barricadas, a pessoa não tem acesso fácil, ele vende o bagulho dele, e aí ele acha que Deus vai estar toda hora protegendo ele, ou o tempo todo, porque ele está dizendo que, como é que se diz, que ele é contra a Umbanda, que é o nome disso tudo. Sim. Teve uns que até destruíram imagem, que antigamente cada líder de tráfico ele botava uma imagem na esquina. Né? E ele parece que, não sei, não lembro agora se foi ele que destruiu algumas imagens. Então, como é que o ser humano ele acha-se o ponto de dominar um espaço que não é dele e levantar a bandeira de Israel? Na verdade, ele quer fazer justiça com as próprias mãos e pedindo que Deus olhe por ele, achando que Jesus vai compactuar com aquela coisa que ele está fazendo. Não vai. Naturalmente, essa pessoa pode até se converter. Eu acredito. Ali no complexo do Alemão, tem áreas ali que até onde eu moro, na Frederico Santoni, perto da gráfica da Universal, eles fecharam os centros, não pode abrir mais nada, o centro de Macumuta. Mas aí você fala, aí você vai jogar para a mídia fala, não, fica quietinha, agora vai a igreja fechar isso. Você entendeu a É diferença? aquele negócio de religião que eles falam. É. Intolerância religiosa. Intolerância. Aí se fala que o traficante faz isso, Todo mundo quer. ele não fala nada, porque a gente não fala. Quer ver uma coisa, gente? Raciocina comigo. O bandido assalta comércio, assalta bar, restaurante, joalheria, até igrejas vem assaltando. Agora, já viu um bandido assaltar a boca de fumo? Satanás. Nem vamos. Nem vamos. Não. Não, também não. Por quê? Porque sabe que o negócio é mais embaixo. É igual quando assalta bicheiro. O bicheiro vai atrás do cara até e espedada e corta o cara bonitinho, tá? Vamos lá. Livro de evangelismo. Monique, por favor, você pode ler? Livro de evangelismo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como você. A vontade do Pai é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. João 6,39. Nosso compromisso deve ser que a manifestação do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo se estenda por todo o mundo. E isto alcançamos compartilhando a boa nova da salvação de todos os perdidos. Também, gente, depois vocês olham os versículos bíblicos, tá? Ainda tem coisa, senão a gente não vai dar tempo de ver tudo. Marta, pode ler aí para mim, nível de provisão? Nível de provisão. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. O propósito de Deus é a prosperidade de seus filhos, tanto no aspecto espiritual como no físico e no material. Vocês concordam com isso? Sim. Então, porque Deus ele não quer que você fique só, vamos dizer, João 2. só ganhando um salário mínimo, vamos dizer assim. Ele quer que você ganhe muito mais. Mas não adianta você só esperar de Deus, você tem que fazer alguma coisa para isso. Você tem uma vaga de emprego na tua empresa e você sabe que aquela vaga que vai aparecer num dia tem que ter um curso superior, tem que fazer curso superior. Entendeu o que eu estou falando? Então não adianta ficar sentado, né, esperando cair do céu, não adianta. Deus não vai jogar dólar na porta da tua casa só para você. Né? Se não ralar, gente, depois que aquele cabeçudo pecou lá no Éden, acabou pra gente. Tem que ralar. Na frente, que se correr atrás, tem que correr na frente. Entendeu? Rosa, lê pra mim, nível de perdão. Nível de perdão. E perdoa nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Quando oramos sem haver experimentado o perdão de Deus em nossas vidas e sem haver transmitido perdão àqueles que nos têm ofendido, nossa oração é ineficaz, porque a falta de perdão constitui-se
nenhuma barreira entre nós e Deus. Mateus 5, 23, 24. Então, a minha função é sua, gente, primeiro, não tentar não magoar as pessoas, né? Mas as pessoas vão te magoar e elas nem vão saber que vão te magoar. E aí você tem que gerar perdão, liberar perdão para elas. É difícil. Mas tem que liberar. Tem que liberar, senão você fica preso. A pessoa não vai saber. Você vai orar e se ajoelhar e falar, Deus, eu não concordo, eu estou chateado, vou dar um soco. Não é? Então vou dar uma banda, jogar dentro do valor de cabeça para baixo. Na água suja, porque da parte daquela lama. Mas aí você fala assim, mas Deus me ajuda a liberar perdão. A pessoa não vai saber nem. Teve um encontro que Peniel, todo mundo já fez Peniel aqui? Eu já fiz em outra igreja. Então, fica quieto. Então, mas aí teve um Peniel que aí eu dei uma direção. Só que o rapaz não gostou, ele ficou com ele com aquilo. Aí, quando eu fui palestrar em outro Peniel, ele pastor, eu queria te pedir perdão, porque eu falei, não, Senhor, porque eu só fiz isso. Eu falei, pô, meu irmão, me perdoa, eu nem sei o que é. Porque eu dei uma direção que ele não concordava. Né? Aí a gente, eu fiz Peniel em 2000, 2001. Aí depois de tantos anos fazendo Peniel, né? Você já sabe então os buracos do Peniel, onde você tem que ficar de olho, né? Por quê? Porque algumas coisas do Peniel, as pessoas não concordam. Sim. Porque a palavra de Deus é confrontar. Você que era do pastor Lúcio, não tinha Peniel no tempo do pastor Lúcio? A gente começou com o Peniel com o pastor, Com o bispo. Pastel na época. Ele que trouxe o Peniel. Pastor Lúcio Não tinha, olha só. tempo. O Peniel, na verdade, começou em 1998, 99, com o... Ele já era daqui, o pastor Lúcio. Não, mas aí, olha, vou explicar um pouquinho. Não é Começou na Colômbia com César Castellanos. Sim. Com César Castellanos. Em 99, o René Terra Nova, que é apóstolo hoje, isso, 99, ele trouxe para o Brasil. Tanto que quando eu fiz em Petrópolis em 2000, 2001, foi com a equipe dele. A gente fez no albergue, gente. Pensa no lugar ruim. E ele ia trabalhar enquanto funcionário público. Não, mas trabalhar, vai fazer um encontro, Bel. 10 camas em cima da outra, não tinha espaço para nada, para ir no banheiro, era confusão. E aí, 2000, quando chegou 2001, começou a gente fazer o encontro. Só que aí veio uns jargões que foram criados contra o encontro, que tinha toalha molhada, tinha regressão e outras coisas. Aí o Ciro Mafai comprou essa briga e aí começou a bater nessa tecla. Tanto que eu era do Eliana, nós viemos para o Metodista por causa disso. O que, pastor? O Wesleyano. Nós éramos da Wesleyana, Metodista Eliana e viemos para o Metodista. Então quando nós viemos, por quê? Eu estava nesse congresso, no Tenda das Águas, lá em Petrópolis, quando estavam muitos metodistas, wesleyanos principalmente. E aí, o René Terra Nova não era apóstolo, não, era pastor lá em Manaus. Ele falou assim: ó, o encontro é só um pequeno pedaço do iceberg. Você tem que dar prosseguimento nas coisas, porque eles só queriam fazer encontro. Aí o bispo Arnaldo não gostou. Aí falou: ó, vou sair disso. Ficou chateadinho, bateu. Não quer. Nisso houve um racha também na igreja, que muitos pastores saíram. Sim. Entendeu? Então em 2001, 2002, eu lembro que nós viemos no café da manhã que tinha lá em Volta Redonda, ainda tem, e sentamos para conversar o que a gente ia fazer da nossa vida. Porque ele não queria o discipulado naquela época. Hoje é a mesma coisa. Eita. Hoje não é célula, eles chamam de Zecel, que é grupo de células, entendeu? Então, o que acontece hoje é a mesma coisa. Eu tenho amigos lá na Eliana, que são presbíteros, são pastores, e lá na Eliana é diferente, né? A gente aqui, o presbítero é um pastor, como a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala procura os presbíteros, é porque procurar os pastores. Então, lá hoje eles fazem encontros, eles fazem... Gente, só mudou a época de fazer as mesmas coisas, só que a gente está na frente, entendeu? Eu fiz Peniel do César Castellanos. É? É, G12. Quando? Pô, eu comecei em 98, eu sou muito tempo já.
Eu fiz o primeiro PNL quando a minha igreja era a Nação Santa da Calcuna, que existe até hoje, pastor de lei. E eu fiz essa daí da denominação G12. Mas a gente tinha que ter o grupo de 12. Igual E o que acontece? Eu vou explicar para vocês, gente, olha só. César Castellano. Gente, vamos lá, quer ver? São quantos apóstolos? 12. Então, são 12 apóstolos? Sim. Só que a igreja do G12, eles no início, eles batiam muito nessa, só tem que ser 12. Então batiam muito nessa terra. A célula tinha que ter 12. Os líderes debaixo do pastor tinham que ter 12. Entendeu? Então no início, e a equipe pastoral? 12. Difícil. Mas isso aconteceu. Só podia abrir célula, eu fazia parte dos 12, até lembro da minha discipuladora, Lúcia Ramos. Eu só podia abrir uma célula se eu tivesse 12 para liderar. Se não tivesse 12, não podia abrir célula. Isso aí inchava a célula. Isso. Porque você não podia multiplicar, né? Dividir, multiplicar. E só que aí foi amadurecendo esse pensamento, entendimento. Você entendeu, gente? Aí, hoje, se você tem uma média de público na tua sala de 16, você pode abrir uma célula com 8, deixar 8 com a outra. Entendeu? E necessariamente não precisa ser aquela pessoa que trouxe as pessoas para a célula. Hoje, gente, foi amadurecendo, mas na época do César Castellano era isso. Tanto que o César Castellano não está mais junto com a igreja do Ministério Internacional da Restauração, que é do Reino Terra Nova. Ele abriu porque era muito radicalismo. Mas por que acontecia lá? Porque lá não tinha liberdade que nós temos. Então você tem liberdade. Por isso que tinha que orar pela nossa nação e orar pelas eleições, porque nós temos liberdade de vir para o culto, de orar. Se a gente quiser ir na pracinha ali fazer uma oração, a gente faz. O ar livre, né? O ar livre. Então, a gente faz o que a gente quer. Sim. Agora, gente, eu vi nessa pandemia policiais entrarem na casa das pessoas que estavam orando. Lá no Nordeste, se for Bahia ou Piauí. Mas por que eles não querem? Gente, é uma realidade. É uma realidade. O socialismo tira o poder do ser humano financeiro e de liberdade e coloca o Estado para suprir necessidade. Aí a pessoa fica dependente do Estado. O Estado é o gestor. Ali, quem está no poder se dá bem, quem não está. É igualdade. De fome, de pobreza, de ignorância, essa é a igualdade dele. Vamos lá, nível de proteção. Vamos acelerar um pouquinho. Vou ler para vocês rápido, tá? E não nos deixeis entrar em tentação. O homem encontra-se em constante perigo. A tentação sempre está próxima para buscar aprendê-lo. Somente uma vida disciplinada em oração, buscando a proteção de Deus, poderá mantê-lo longe do perigo. Provérbios 22:3. Tá? Então, isso todo mundo já sabe. Sim. Você não pode permitir ser tentado. Se você não pode tomar Coca-Cola, você faz da Coca-Cola. Sim. Né? Sim. Vamos lá, livre de libertação, mas livres do mal. Existem duas forças que operam no mundo espiritual, bem e o mal. Uma pessoa que tenha experimentado o novo nascimento passou das trevas para a luz, mas deve pedir constantemente oração que Deus a livre das enfermidades, acidente, ruína econômica, ruína emocional, etc. Então, é tudo na oração para te ajudar. Não é igual os cabeçudos que vai para a rua, né, e fica olhando para a mulher dos outros. O cara tem mulher. E aí, peca. Olha, Satanás acabou com Satanás, foi ele. Mas você sabe o que acontece isso, né? Você não pode ter. Nível de segurança. Teu reino, poder e agora. O signo mais firme é o que Deus nos dá em Jesus Cristo, ainda que Jesus morresse. Em fraqueza ressuscitou em poder, adquiriu nos céus e na terra, e todas essas coisas estão submetidas aos seus pés. Amém. Amém, gente? Amém. A gente fica acelerado, que vai dar 10 para 10. Então, as folhas ficam com vocês. Depois vocês confiram, tá? Pastor, Oi, todo mundo assim, ô? vou trazer o meu trabalho semana que vem, tá? Sim, senhora. Porque 3 metros, Rapaz, e aí desce um braço. vai brigar na rua, isso que dá, não Pois pode. é, tá vendo? Pô, Mas eu não encher. vai vendo? Vou pedir que. Porque eu sou artesã. Fica aí, vamos chorar. Pô, você pode orar, vou agradecendo. Senhor Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa aula que tivemos hoje, Senhor, tudo aquilo que aprendemos, que o pastor Rafael passou para nós, vindo derretir, ó Deus. Senhor, que possamos estar atentos, Senhor, a cada detalhe que foi dito nesta sala. Obrigada.
trabalhar, nos abençoa agora no culto, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome, tudo aquilo que acontecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para todos.